Muito boa noite, bem-vindo ao espaço de entrevista. Hoje temos como convidado uma figura que tem estado a dar o seu contributo para elevar a qualidade do futebol moçambicano, fazendo questão de transferir jogadores para o futebol profissional. Dou o exemplo de jogadores que estão a evoluir ao mais alto nível, como Mexer no Rennes da França e Zainadine Júnior, que atua no Nacional da Madeira, entre outros. Estou a falar de Zuneide Sidati, agente FIFA, com quem iremos conversar nos próximos minutos para perceber o que é que o motiva a estar a agenciar jogadores de futebol, para além de percebermos, por outro lado, quais são os seus principais objetivos e anseios. Boa noite, Zuneide, bem-vindo ao espaço de entrevista aqui na STV. Boa noite, Aristides. Obrigado pela oportunidade. Zuneide, começando naturalmente do princípio, o que é que o motivou a abraçar esta carreira, podemos assim dizer, de agente FIFA? Aristides, numa das minhas viagens a Portugal, eu conheci um empresário cabo-verdiano que tinha começado com este projeto de exportar e potenciar jogadores cabo-verdianos há 10 anos. E na conversa que tinha com ele, explicava-lhe e conversávamos aquilo que Moçambique tinha, mas que nós não conseguíamos transformar aquilo em potencial. Falava das estratégias que poderiam implementar a longo prazo em Moçambique para melhorar o nosso futebol. E ele dizia-me, tu não podes pensar só no caminho a longo prazo, mas tens que pensar a curto prazo para a seleção poder ganhar e ter espaço de manobra para poder preparar o país a médio e longo prazo. Nesse sentido, e conversávamos e explicávamos, e ele explicava-me que tendo, por exemplo, transferindo jogadores para a Europa, visto que o nosso campeonato não é competitivo, poderíamos potenciar os jogadores, dar outra condição de trabalho aos jogadores, fortalecendo a seleção nacional. Nesse sentido, achei que poderia dar o meu contributo, visto que de uma outra forma seria mais difícil, poderia dar o meu contributo para aquilo que é uma parte do meu sonho, que é ver a minha seleção a ter um sucesso num CAN ou chegar a um Mundial, e poderia fazer aquilo que me competia, uma boa parte do trabalho, ajudando e tentando escrever aquilo que é a história do nosso país, não é? Quais foram as primeiras, as principais dificuldades que enfrentaste no inío desta aventura, podemos assim dizer? Foi muito complicado, porque no início, durante muitos anos, a Europa tinha esquecido daquilo que era o talento de futebol moçambicano. Era esporadicamente alguns jogadores. No início tentei alguns países, só que rápido fui-me apercebendo que nós tínhamos que passar de Portugal. Não tínhamos outra hipótese senão passar de Portugal, por causa, primeiro, do estatuto de igualdade. Ou seja, eu posso montar uma equipa com 15, 20 moçambicanos em Portugal e não tenho problemas. Mas na Itália só são 3 estrangeiros. Entre um moçambicano, um brasileiro, sempre vão optar pelo brasileiro. Então era necessário fazer-se um trabalho, e fui batendo portas, fui tentando criar ligações com vários clubes. No início foi muito complicado, demorou pelo menos 1, 2 anos para chegar a um patamar em que, quando a gente oferecia aos jogadores, eles já acreditavam em nós. Digo, Aristides, nós chegávamos ao ponto eu cheguei ao ponto de falar com um roupeiro do clube para poder chegar ao presidente do clube em Portugal, e foram momentos em que eu sentia que era difícil, e infelizmente tive pouco apoio por parte de algumas pessoas em Moçambique, e não digo apoio monetário, mas moral. E quando eu tentava fazer, tinha sempre pessoas dizendo que não era possível, porque o jogador moçambicano não tinha qualidade, e hoje são os primeiros a darem uma palmada nas costas, a dizer, conseguimos, mas consegui com muito sacrifício, e muito graças ao Nacional da Madeira, porque o Nacional da Madeira, independentemente de antes disso ter levado o Telinho, Eusébio e o Mexer estar no Olhanense, o Nacional da Madeira foi o ponto mais alto. Foi um momento de viragem. Tendo no Nacional o Mexer e o Zainadine a fazerem sucesso, e depois o Reginaldo, foi o momento em que eles começaram a acreditar que o jogador moçambicano
tinha qualidade e era possível trabalhar-se com o jogador moçambicano. De uma fase em que andávamos à procura de roupeiros para chegar ao presidente, comecei a receber pedidos de presidentes e de diretores desportivos para os jogadores moçambicanos. Muitos eu não tinha jogadores com qualidade para poder dar. Se pedissem, por exemplo, um lateral direito, infelizmente não tinha. E foi um trabalho muito árduo. Não poderia estragá-lo de uma forma tão simples. Era necessário filtrar. Hoje chegamos em Portugal e quando falas de um jogador moçambicano, as pessoas ouvem-te e prestam atenção de uma forma completamente diferente do que era 3 ou 4 anos atrás. Isto é o suficiente. Para mim, é o primeiro patamar onde eu posso me sentir realizado. Eu sinto que hoje, por exemplo, temos 2 jogadores no Benfica. Temos o Clésio, que foi transferido pelo Bruno, e o Witt. O trabalho, o acreditar, o facto do jogador chegar lá, significa que eles acreditam e sentem que nós aqui temos alguma coisa, temos algum talento. E tenho neste momento pedidos de muitos clubes, querem vir a Moçambique, querem vir ver alguns jogos de júniores, querem vir ver alguns jogos do Campeonato Nacional. A gente tem tentado trabalhar nesse sentido com eles, para que a gente possa sempre acomodá-los. Tento sempre também passar a responsabilidade, eles vêm ver o jogador e depois a gente vai trabalhando. Obviamente que, assim, eu sou humano, não digo que não erro, posso errar, mas se me disseres assim, em 5 jogadores falhei 1 ou 2, ninguém leva a mal, porque sou humano. Mas a ideia é tentar sempre, com o máximo de seriedade, trabalhar de forma que eles possam olhar e dizer, não, como moçambicano é possível, moçambicano trabalha de forma correta, são honestos e têm talento. E neste momento tive um diretor desportivo que me disse, do Nacional da Madeira, posso dizer, disse-me assim, olha, eu joguei durante 10 anos, nunca partilhei um balneário com um jogador moçambicano, mas hoje, se eu pudesse ter 10 jogadores moçambicanos no mesmo plantel, eu dizia que não haveria problema, mas se tivesse 3 brasileiros, poderia ter problema. Ou seja, a imagem, aquela bandeira que os nossos atletas têm sido, é o que se pretende para que amanhã possam respeitar e possam vir à procura do novo Coluna. Zuneide, muita gente não percebe deste processo, até também para clarificar, quais são os processos de seleção ou eleição de jogadores para a posterior colocação no futebol estrangeiro? Sabe que isto é um bocado subjetivo, né? Assim, um jogador pode enquadrar-se no Nacional da Madeira, mas não enquadrar-se, por exemplo, no Passos Ferreira ou no Sporting de Braga. Isto eu tento, além da minha avaliação, tento conversar com alguns treinadores sempre para me darem uma opinião e depois é que seleciono quem vai ou não para fora. Qual é o nível de relacionamento com os dirigentes dos clubes moçambicanos, tendo em conta que trabalha com jogadores que representam várias coletividades? Bem, assim, da minha parte, o relacionamento é bom. Único entrave, muitas vezes, e deixa-me um bocado constrangido, é devido a algumas situações que eu passei, pois o trabalho, criar a relação, leva o seu tempo e tem o seu investimento. E muitas vezes não posso queimar uma relação por falta de palavra, não minha, mas de outra pessoa. Eu demorei, por exemplo, 1 ano e meio ou 2 para poder trabalhar com o Porto, para criar uma relação com o Porto, e no processo do Joan aconteceram coisas que beliscaram essa relação. Tenho, por exemplo, uma situação de um pedido, posso dizer hoje, já passou 1 ano, do Kaizer Chiefs para o Diogo, e até hoje não tenho o valor que o Ferroviário de Maputo pretende para poder vender o Diogo. Ou nem a resposta a dizer que não tem interesse. Ou seja, é muito complicado para mim eu tirar o presidente ou o filho do presidente do Kaizer Chiefs para Moçambique para ver o Diogo e depois eu não conseguir dizer a ele quanto é que o Ferroviário quer pelo Diogo. E eu vou, neste processo, começando a limar e começando só a trabalhar com pessoas que sinto que
que estamos no mesmo barco e que há necessidade e há proatividade no sentido de resolver os assuntos, não é? Eu gostava também de insistir nesse aspecto, já que tocou, até porque mereceu em algum momento calorosos debates nas redes sociais. Não passa despercebido para quem acompanha atentamente o futebol moçambicano o talento que o Diogo tem. E em algum momento eu percebi de que a não ida do Diogo para o futebol estrangeiro é por motivos, digamos, pouco precisos, neste caso, impasse em relação àquilo que são as exigências do Clube Ferroviário de Maputo. Nos últimos tempos voltou a insistir para que, digamos, este negócio seja de facto concretizado e salvaguardando também os interesses do jogador. Assim, nós fizemos o jogo Moçambique-Egito na Machava e o diretor, o filho do dono do Kaizer Chiefs esteve em Moçambique, viu o Diogo, gostou do Diogo. Tentei conversar com as pessoas de Ferroviário, nunca tive uma resposta. Passado algum tempo, houve um pedido também do Vitória de Guimarães e do Nacional da Madeira. Enviei uma proposta por mail para o Ferroviário, até hoje, para o presidente do Ferroviário, e até hoje não tenho uma única resposta. Sempre digo, o Ferroviário é livre de querer vender ou não vender, no entanto, pelo menos digam, não queremos vender, que é para a gente perceber. Tenho e-mail enviado a 26 de fevereiro ou 24 de fevereiro de 2014, até hoje, estamos em 2015 e não tenho resposta, sinto que não há muito que eu possa fazer, não é? Até que ponto este tipo de impasses acabam prejudicando aquilo que é o processo de desenvolvimento dos atletas, tendo em conta de que qualquer que seja o atleta sonha em um dia, digamos, evoluir num campeonato mais competitivo? Falo da sua experiência como agente FIFA no relacionamento que tem com os jogadores, a abertura que tem para com esses atletas. Sabe, o jogador moçambicano tem muito talento. Aquele nível de competitividade, aquele nível de profissionalismo pode atirá-los para um outro patamar. Muitos jogadores sentem uma pequena frustração no sentido de têm oportunidade de jogar no futebol europeu, de demonstrar, mesmo que o jogador, muitas vezes dizem, o Zuneide levou o jogador tal, não deu certo e voltou. Não, o Zuneide deu oportunidade a um jogador de demonstrar o seu talento. Muitas vezes aquele talento não chega para Moçambique, mas não chega para o futebol europeu. Mas isto acontece. Importante aqui é darmos a oportunidade ao jogador. O atleta tem que ter a oportunidade de mostrar o seu talento. Depois a gente fica toda a vida. Até hoje, nós pensamos, se o Domingues tem ido para o Panathinaikos, hoje o Domingues era um dos melhores jogadores do mundo, se calhar. E a nossa bandeira estaria tão alta que poderíamos ser uma referência no futebol africano. Mas ficou o sabor amargo. Sempre fica o sabor amargo. Então é necessário que o jogador tenha oportunidade. O jogador tem a oportunidade de mostrar o seu talento. Depois, se voltar, o próprio jogador sabe o que é que se passou, quais foram as condições, porquê que falhou. Mas o meu trabalho é criar as oportunidades e proporcioná-las de forma a que eles possam explanar todo o seu futebol, todo o seu perfume, mostrar aquilo que Moçambique tem de melhor, que é isto. Depois cabe a avaliação deles, o futuro só a Deus pertence, não é? Zuneide é agente de Watson Stoy, mais conhecido por Mexer, internacional moçambicano, que este final de semana marcou um golo pelo Rennes na vitória sobre o Lorraine. O Mexer recebeu várias propostas quando, digamos, evoluía no Nacional. A questão que lhe coloco neste momento, por que a escolha do Rennes? É o seguinte, nós, assim, uma coisa é várias conversas que têm havido. Documento oficial foi do Rennes. E foi a proposta que nós aceitamos e que era melhor. Havia mais duas, mas não eram tão boas como a do Rennes. Nomeadamente? Havia dois clubes, um clube de Espanha e um clube de França, mas de baixo tabela, não vale a pena mencionar os nomes. No entanto, eu sinto que este processo do Mexer, se recordas, teve para ir em janeiro. Exatamente. Não foi, teve para ir e foi em junho.
E a aposta, porque, Aristides, veja, nós chegamos a Rennes no dia 30 de janeiro, a um dia do fecho do mercado. O Rennes tinha anunciado as fotografias do Mexer a chegar, nós já chegámos a Rennes e tudo. Quando eu estava a negociar o contrato do Mexer lá em cima, na direção, o Mexer estava no balneário com o treinador do Rennes, onde o treinador explicava ao Mexer como é que o treinador queria que ele jogasse na segunda-feira contra o Lyon. A cabeça do Mexer estava completamente em Rennes, estava mesmo em Rennes. E correram mal várias situações e eu desci e o Mexer sabia tudo o que estava a falar, os valores envolvidos e tudo. E eu desci e disse, Mexer, vamos embora, vamos a Portugal. Mas não, Mexer, temos que ir a Portugal, o que está a acontecer aqui não estou a gostar, há situações que não estão bem claras e vamos aqui assinar um contrato longo, para aquilo que é para o teu bem, vamos. É normal que um jogador ficasse abalado. Nós viemos, porque o Rennes é no norte de França, então fazes 2 horas de TGV para depois apanhar o avião para Lisboa. Nós, no caminho, e o Mexer vinha cabisbaixo, e eu percebia, e eu no meio da viagem ia falando com o presidente do Nacional da Madeira, Presidente, as coisas não correram bem, peço desculpas, a responsabilidade é minha, porque já havia acordo entre os dois clubes. A parte que rejeitou foi nossa. E eu dizia, mas Presidente, nós temos de ter cuidado, porque hoje é sexta-feira, o Nacional joga na segunda-feira em Guimarães, e isto aqui abala com qualquer jogador, é complicado estarmos a apostar no Mexer na segunda-feira. Eu acho que devíamos deixar o Mexer descansar uma semana e depois voltava a jogar. E o Presidente disse, ok, nós vamos conversar e vamos chegar aqui, vamos resolver da melhor maneira. Chego a Lisboa e, olha, mete no carro, vem ao Porto porque o Mexer vai jogar em Guimarães, o treinador não abdica dele. E eu, Aristides, já a pensar o que seria em Guimarães. O resultado, Mexer melhor em campo, Nacional ganhou 2-1 em Guimarães, Mexer melhor em campo. Nesse momento, o Presidente vira-se para mim e diz-me, olha, um jogador que passa o que passou na sexta-feira, consegue ser melhor em campo, joga em qualquer equipa do mundo sem tremer. Em qualquer equipa do mundo. E por isso, para dizer o quê? Que não estou muito preocupado em relação ao Mexer. Mexer, o Rennes é uma alavanca. Mexer tem mais 5, 6 anos de futebol à sua frente e acredito que o Mexer, nesses 5 anos, vai chegar a um grande do futebol europeu. Em algum momento falou-se da proposta do Manchester United. Terá chegado a esta proposta? Não, aquilo foi um mal-entendido, Aristides. Aquilo foi um mal-entendido. O que o Mexer diz, e eu percebo, o Mexer sonha jogar no Manchester United. Infelizmente, um jogador moçambicano não pode jogar na Inglaterra. Porquê? Porque no futebol inglês, e não vou falar das regras que eram há 6 meses, vou falar de agora que é mais rígido. Um jogador para jogar na Inglaterra, para ter a licença de trabalho, isto é imposto pelo governo inglês, não tem nada a ver com o talento do jogador. O jogador tem que ter sido convocado pela sua seleção, nos 70% das convocatórias nos últimos 2 anos. E mais, a sua seleção tem que estar no top 50 do ranking da FIFA, no momento da sua contratação. Antigamente era 75, agora é 50. Ou seja, nós estamos em 84. 86. 86. O Mexer, nós não conseguimos a licença de trabalho, o governo inglês não concede a licença de trabalho. Não tem a ver com o seu talento, não tem a ver com a sua qualidade, que é imensa. E o Mexer é um jogador extraordinário. Tem a ver com os requisitos burocráticos para jogar no futebol inglês. Semana passada tive uma conversa e alguém me dizia, mas eu preciso confirmar com um advogado que me dizia, prepara, porque em dezembro a Inglaterra vai abolir essa regra.
e eu a rezar por todos os cantos para que eles façam isso para o Mexer, para poder tentar realizar aquilo que é o sonho do Mexer. Seria, no fundo, para além do sonho do Mexer, um orgulho para todos os moçambicanos que conseguíssemos colocar um jogador a evoluir na Inglaterra. É um campeonato muito evoluído. Ainda olhando para o caso particular de Mexer, o Mexer chega a Portugal pela porta do Sporting, não teve muito espaço para, digamos, mostrar o seu real valor. Hoje por hoje, o Mexer é uma das melhores unidades, um dos jogadores mais utilizados do Rennes, para além de ter sido uma das melhores contratações, creio eu, a melhor contratação, digamos, deste último mercado de transferências. Zuneide, a questão que lhe coloco, em algum momento sente ou sentiu de que o Mexer tinha qualidade para poder jogar no Sporting e não teve espaço para mostrar de facto o seu real valor? Sim, tem tudo a ver com o momento. Tem tudo a ver com o momento. Eu percebo, e aquilo que é o histórico, e eu tenho vindo a defender e tenho vindo a explicar que há dois processos que nós temos que avaliar. Avalias o Zainadine e o Reginaldo, e do outro lado da barricada pões o Mexer, o Simão, o Dário Monteiro, o Chiquinho Conde, o Paito, pões todos esses jogadores. E tu dizes, o Zainadine chegou e na semana a seguir estava pronto para jogar. O Mexer chegou, passou por um processo de adaptação. Na primeira época, o Mexer, por aquilo que era o seu déficit a nível tático, a nível de jogo, era muito complicado de jogar. O Mexer, no primeiro ano, e o Geraldo agora está a passar por isso, que é o período de adaptação. O primeiro ano do Mexer no Olhanense, o Mexer apanhou muitos cartões, apanhou muitos vermelhos. Porque o nosso futebol, aquelas tesouras, que a gente chama de tesouras, que se faz aqui, ali é vermelho direto. E durante o primeiro ano do Mexer no Olhanense, ele era muitas vezes expulso, muitas vezes amarelado, muitas vezes... E isto era complicado. Eu percebo que nessa altura ele não tinha condições. Mas quando acaba o contrato, o Mexer tem condições de chegar no Sporting a afirmar-se. Mas, eu sempre digo, Deus sabe o que faz. Se o Mexer não tem ido, por exemplo, para o Nacional da Madeira, se calhar não estaria onde está. Graças a Deus que o Sporting não optou por renovar o contrato do Mexer. Deus sabe o que faz, e o Nacional da Madeira foi muito importante para o Mexer, foi muito importante para mim, foi muito importante para o futebol moçambicano, porque a ida do Mexer ao Nacional da Madeira foi onde começou esta quantidade de jogadores para a Europa. Eu sim. Muito bem, para além de agenciar o Mexer, claramente tem outros atletas. Falo dos 3 jogadores moçambicanos que estão a evoluir em Angola, nomeadamente o Sonito, o Josimar e o Miro, para além do Alder Pelembe. Recentemente conseguiu colocar um jovem jogador moçambicano no Benfica. Gostava de perceber o porquê do Benfica e sente que este jogador pode se ingrar. Sim, eu levei o Witness primeiro para o Futebol Clube Porto. O Witness teve 2 semanas no Porto e o relatório do Porto não foi muito bom. Eu falei com o Presidente do Nacional da Madeira e disse ao Presidente, eu, pessoalmente, acredito neste jogador, estou disposto a que o jogador fique aqui, estou disposto a pagar o salário do jogador, porque é um jogador que eu acredito. E o Presidente disse, olha, não tem problema, pela relação que nós temos, por tudo o que tens feito e ajudado o Nacional da Madeira, o jogador fica. O Witness ficou e fez alguns jogos, e depois foi chamado a treinar a equipa principal do Nacional da Madeira. Quando o Witness é chamado a treinar a equipa do Nacional da Madeira, ele entra no primeiro jogo com o Boa Vista, faz 45 minutos muito bons. No segundo jogo faz um gol contra o Moreirense na Taça da Liga e logo começam a surgir vários contactos. Desde logo há a proposta do Sporting, estive em conversações com umas pessoas do Sporting e do Benfica. No entanto, eu conversei com algumas pessoas e pedi sempre opinião e aquilo que me disseram foi: o miúdo tem talento, precisa de trabalhar fisicamente, precisa desenvolver algumas coisas. Neste momento, a melhor formação em Portugal é do Benfica. O Benfica tem
está a fazer um investimento enorme na formação. O Benfica tem máquinas que custam acima de 1 ou 2 milhões de euros. Uma máquina de 1,5 milhão de euros só para trabalhar precisão de passe. Parece um videogame. A pessoa está no meio, acende uma luz, a bola vem, acende outra luz, ele tem que acertar num buraco, no outro buraco. E o Benfica, neste momento, o Benfica tem jogadores que eles chamam elite, em que tem um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, só a controlar o jogador. Ou seja, o jogador tem que tomar pequeno almoço, almoçar, lanchar e jantar no clube. A comida é pesada, a comida é medida, o ginásio, os músculos são trabalhados e medidos todos os dias. A opção Benfica foi no sentido de, o miúdo tem 18 anos, até aos 20, a minha prioridade não é que ele jogue. A minha prioridade é que ele possa fazer alguns minutos, mas que fisicamente possa se tornar um jogador grande, um jogador possante, um jogador europeu, porque o Witness, pelos relatórios que tem, o Witness é um talento que se calhar em Moçambique pode aparecer em cada 5, 6 ou 10 anos. O Witness está para esta década como o Domingues teve para a década anterior. Exato. Em relação aos atletas moçambicanos que está a agenciar, que estão a jogar neste momento em Angola, qual o ponto de situação? Tem sido, na época passada, fizeram muitos minutos. Nesta época tem sido muito complicado, porque entrou um treinador novo, o Miro esta semana fez um golo, o Sonito fez uma assistência para golo. No entanto, Angola é um bocado como Moçambique. Tem o máximo 3 estrangeiros. O Vítor Manuel chegou e levou 2 estrangeiros de Portugal escolhidos a dedo. É normal que ele opte pelos jogadores escolhidos por ele, em quem ele confia. Então, o Miro tem estado a jogar e tem sido mais difícil para o Josimar e para o Sonito. Mas o Sonito, as poucas oportunidades que tem cumprido, tem feito um gol, fez um golo, fez uma assistência, e acredito que o tempo vai fazer com que eles possam ser apostas. Infelizmente, não estão a ser as apostas que nós pretendíamos, não é? Não é pela sua falta de talento, mas é por opção técnica e é preciso respeitar aquilo que é a opção dos treinadores. Em relação ao Elder Palembe, foi convocado neste último jogo da sua equipa na Taça CAF. O Orlando Pirates acabou, de certa forma, por seguir em frente. O Elder Palembe, infelizmente, não foi usado. Qual é o ponto de situação em relação ao Elder Palembe? O Elder tem tido poucos minutos e tem estado a conversar com ele e com o Pirates para ver se arranjávamos alguma solução para que ele pudesse jogar. Por todo aquele talento que ele tem, é necessário que ele tenha minutos. O Pirates acredita nele, o Pirates não abdica dele, e isso já é um bom sinal. É necessário arranjarmos uma solução para que ele possa, de alguma forma, jogar numa outra equipa ou ganhar o seu espaço no Pirates. Esse é o nosso verdadeiro desejo, não é? Muito bem, nesta altura vamos observar um brevíssimo intervalo. Voltamos para a segunda parte deste espaço reservado à entrevista. Até já.